Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula nós vamos conversar sobre as interações intermoleculares. Bom, por que será que as moléculas da água tendem a ficar próximas umas das outras e não saírem pulando para fora do copo ou algo desse tipo? Bom, isso vai ser explicado nessa aula pelas interações intermoleculares. Até aqui, nós já conversamos sobre as ligações químicas, que são divididas entre ligações iônicas, metálicas e moleculares, ou ligações covalentes. Nas ligações covalentes, mais especificamente, a gente conversou sobre geometria e polaridade das moléculas, correto? Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre as interações que ocorrem entre uma molécula e outra. Bom, as interações que acontecem entre uma molécula e outra são forças de atração. Não existe uma ligação física ligando essas moléculas, mas sim uma força, uma tendência delas ficarem próximas ou não, uma tendência a elas ficarem mais próximas umas das outras do que mais afastados. E a gente vai entender como isso acontece, por que isso acontece e qual vai ser o tipo de interação que a gente tem entre determinadas moléculas. Bom, o primeiro tipo de interação intermolecular, ou seja, somente entre moléculas, a gente não está falando aqui entre compostos iônicos ou entre ligações metálicas, somente entre moléculas, né? No caso, aquelas substâncias que fazem ligações do tipo covalente. O primeiro tipo de interação é a do tipo dipolo permanente e dipolo permanente, ou também conhecido simplesmente por dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo permanente, tá? Esse tipo de interação vai acontecer entre moléculas polares. Ela não vai acontecer entre moléculas apolares, mas somente entre moléculas que já tiverem polo. Por isso esse nome, dipolo permanente e dipolo permanente. Porque eu já tenho uma molécula que tem polos interagindo com outra molécula que também tem polo. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui nós temos o HCl interagindo com outra molécula de HCl, mas poderia ser aqui o HCl e o HI, o HCl e o HBr e por aí vai. Bom, aqui a gente tem uma molécula de HCl, então, que tem um polo negativo mais próximo do cloro, uma vez que ele é mais eletronegativo, e o polo positivo aqui mais próximo do hidrogênio, uma vez que ele é menos eletronegativo. A mesma coisa acontece com essa outra molécula, ó, polo positivo no hidrogênio, polo negativo aqui no cloro. Bom, cargas opostas não se atraem? Logo, essas duas cargas aqui, ó, o negativo dessa molécula com o positivo dessa molécula, vão tender a ficar mais próximos uns dos outros. Como a gente pode ver aqui, ó, nesse exemplo, o positivo se aproximando do negativo, o positivo se aproximando do negativo de uma outra molécula e por aí vai. Então, a gente tem aqui um exemplo de interação do tipo dipolo permanente e dipolo permanente, que só para reforçar, vai acontecer entre moléculas do tipo polares. Bom, mas ainda entre moléculas do tipo polares, nós temos as ligações de hidrogênio. Bom, eu não gosto muito desse termo ligações de hidrogênio. Por quê? Porque dá a impressão de ser uma força física ali, né? Como a gente tem a ligação metálica, a ligação iônica, a ligação covalente. E não é isso que acontece. Aqui é simplesmente uma força muito forte, tá? Então ela é tão forte que eles decidiram por chamá-la de ligação de hidrogênio. Mas ainda assim é só uma força, não é nada físico, tá? Bom, as ligações de hidrogênio são interações, ou seja, forças, que ocorrem tipicamente entre moléculas que apresentam o átomo de hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Se eu tiver hidrogênio ligado ao oxigênio e hidrogênio ligado ao flúor numa mesma molécula, também pode, tá? Mas todas as vezes que eu tiver hidrogênio ligado ao FON, no caso a gente chama aqui de FON, porque é flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, a gente vai ter as interações do tipo ligação de hidrogênio.
que acontece aqui? O flúor, por ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele acaba por roubar o elétron do hidrogênio durante a ligação química. E ele é tão forte, mas tão forte que é como se ele deixasse esse hidrogênio aqui, esse flúor, por exemplo, vai deixar esse hidrogênio aqui desprotegido. Ele fica ali indefeso. E aí, quando ele encontra outro flúor que também está forte demais, porque ele roubou os elétrons de alguém, esse flúor aqui fala assim, vem cá, hidrogênio, que eu vou te proteger. E aí ele acaba por fazer essa interação fortíssima com o hidrogênio de uma outra molécula. Então, a mesma coisa acontece aqui na água, ó. O oxigênio ligado ao hidrogênio, aqui. Então, esse oxigênio está ligado a esse hidrogênio, que agora está desprotegido, porque esse oxigênio é tão forte que roubou praticamente os elétrons, a parte negativa desse hidrogênio. Ele ficou muito positivo, desprotegido ali. Então, ele vai encontrar um outro oxigênio que também está forte, que vai protegê-lo. E assim sucessivamente. A mesma coisa aqui na amônia, ó. Esse nitrogênio aqui roubou praticamente os elétrons desse hidrogênio durante a ligação química, já que ele é mais eletronegativo. Então, esse hidrogênio desprotegido foi protegido por esse nitrogênio, tá? Então, se eu tiver uma molécula que tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o nosso conhecido FON, a gente vai ter interações do tipo ligações de hidrogênio. Mas isso só vale, por exemplo, se eu tiver HF com HF, ou HF com água, ou HF com amônia, ou qualquer outro que nas duas moléculas eu tenha esse tipo de interação. Porque se eu, por exemplo, pegar HF com HCl, não são as duas que têm interações do tipo ligação de hidrogênio. Sendo assim, a gente vai ter interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente, tá? E por fim, nós temos o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. Esse tipo de interação vai acontecer em praticamente todos os tipos de moléculas. Em moléculas polares e em moléculas apolares, mas é a única interação que acontece entre moléculas do tipo apolares. Isso é o mais importante. Lá nas moléculas polares eu tenho ligação do tipo dipolo permanente e também dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas, entre moléculas apolares, eu só tenho a dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Então, como que isso acontece? Esse tipo de interação vai acontecer quando eu tiver uma distorção momentânea, por isso instantâneo, da nuvem eletrônica de uma determinada molécula. Então, digamos aqui, eu tenho uma molécula do tipo apolar, e ela vai sofrer uma distorção momentânea. Eu não tinha polo, mas por um instante eu tenho a formação de um polo ali por um motivo qualquer. Então, esse polo vai induzir o aparecimento de um polo numa outra molécula que também não tinha. Por isso, o termo dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Mas isso acontece por um milésimo de segundo. No milésimo de segundo seguinte, a gente já não tem mais polo existindo e a gente já não tem mais interação entre essas moléculas. Por isso, o dipolo instantâneo, dipolo induzido, que também pode aparecer como dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. É só para entender, só para dar essa dimensão de que essa ligação, essa interação, ela não existe 100% do tempo, tá? Essa é a mais fraca das interações e ela ocorre tanto nas moléculas polares, né, como já foi dito, mas não é só ela, mas principalmente é a única interação que vai acontecer entre as moléculas do tipo apolares. Bom, então nós temos aqui a força aumentando da esquerda para a direita, e aí aqui nós temos, ó, a mais forte delas é a ligação de hidrogênio, a segunda mais forte é dipolo permanente e dipolo permanente, e por último, a mais fraca, a dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, de uma forma geral, se essa molécula for apolar, a única interação que acontece entre essas moléculas apolares é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Agora, se essa molécula for polar, eu vou ter que analisar se ela tem hidrogênio ligado ao FON ou se ela não tem. Se ela não tem hidrogênio ligado ao FON,
essa interação que vai acontecer entre essas moléculas vai ser do tipo de polo permanente e de polo permanente. Agora, se essa molécula polar tem hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, a gente vai ter interações do tipo ligações de hidrogênio. E por fim, a gente precisa entender como essas interações afetam os pontos de ebulição. E aí, o que a gente precisa relembrar? Que quando uma substância entra em ebulição, ou seja, passa do estado líquido para o estado vapor, ou ainda sai lá do estado sólido, passa para o estado líquido e vai para o estado vapor, a gente tem o rompimento dessas interações intermoleculares. Não acontece o rompimento de uma ligação química, mas acontece o rompimento de uma interação intermolecular. E aí, quanto mais forte for essa interação intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição, porque eu vou precisar ceder mais calor para essas moléculas quererem se afastar. Mas tem uma outra coisa que também afeta a temperatura de ebulição, que é o tamanho da molécula. Mas, professora, e aí, como que eu vou saber quem vai ter maior temperatura de ebulição ou não? Para eu poder comparar temperaturas de ebulição, eu vou ter que fixar uma dessas duas coisas. Então, se eu fixo o tamanho de uma determinada molécula, o que a gente vai ter? Que se essas moléculas que estão ali com tamanhos fixos que a gente já determinou, se a gente pega, por exemplo, o HF e o HI. O HF é uma molécula que faz ligações, que tem interações do tipo ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Logo, essa é uma molécula que vai ter temperatura de ebulição mais alta do que o HI, que só faz interação do tipo de polo permanente. Agora, se a gente fixar o tipo de interação intermolecular e a gente variar o tamanho da molécula, o que a gente vai ter? Por exemplo, se a gente pega duas moléculas que fazem de polo permanente, que tem interações do tipo de polo permanente, mas uma é maior do que a outra, tem cadeia maior do que a outra, o que a gente consegue imaginar? Que uma molécula pequenininha, ela tem pouca área para interagir com uma outra molécula pequenininha, certo? Agora, imagina duas moléculas grandes, duas cadeias maiores. O ponto de interação aqui, a área de contato entre elas é maior. Logo, eu vou precisar ceder mais força, mais calor ali para fazer com que elas se desprendam uma da outra. Logo, passem do estado líquido, por exemplo, para o estado vapor. Então, se eu tenho o mesmo tipo de interação intermolecular acontecendo entre essas duas moléculas, quanto maior a molécula, maior o ponto de ebulição. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!